Então nós vamos ler João 4, do 1 ao 15, que vai ser o texto da nossa reflexão nessa manhã. Eu pedi para as irmãs, para Ellen, para a irmã Antônia, que vieram dar os avisos, para elas reduzirem um pouco, porque eu sinto que eu preciso fazer algumas explicações para que a gente possa entender toda a dinâmica do Evangelho de João na parte geográfica. A gente está se referindo sempre a alguns lugares, e alguns irmãos talvez não entendam, porque não conhecem a geografia da Palestina na época de Jesus. Amém? Vamos ler aí João 4, do 1 ao 15. Vamos lá? Leiamos então. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: "Dê-me um pouco de água", pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: "Como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana?" Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva." Ao que a mulher respondeu: "O Senhor não tem balde, o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado?" Jesus respondeu: "Quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna." A mulher lhe disse: "Senhor, quero que me dê essa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la." Deus, que o Senhor fale conosco por intermédio dessa palavra, dada tantos e tantos séculos atrás a uma mulher à beira de um poço, e que transformou a vida daquela mulher. Que a gente entenda que essa palavra, essa água da vida, transforma a nossa vida e pode transformar a vida das pessoas que estão ao nosso lado, de todos os sedentos. Então, Pai, fala conosco nessa manhã, através dela, em nome de Jesus. Amém? Podem sentar. Queridos, nós temos falado, e o Evangelho de João é rico nesses detalhes geográficos, nós temos falado um pouco sobre a região da Palestina, que é onde quase a totalidade da história bíblica, e especialmente dos Evangelhos, da história de Jesus, ocorreu. Então, eu quero fazer aqui, vou até tirar o microfone, eu quero fazer algumas explicações sobre essa região e essas referências geográficas às quais o evangelista João e outros evangelhos se referem. Coloca aí para a gente o mapa, Lúcio. Pronto. Esse daqui é o mapa da Palestina na época de Jesus. Convém dizer, em primeiro lugar, que na época de Jesus não havia essa designação Palestina. Esse nome Palestina que é dada a essa região, ela foi dada a partir do 2º século depois de Cristo. Então, quando os romanos dominaram essa região, isso acontece durante o período interbíblico, que quem é frequente na escola dominical aprendeu sobre o período interbíblico. Quem não veio, perdeu, tá certo? Durante o período interbíblico, os romanos, eles dominam toda essa região. Essa região, anteriormente ao domínio romano, ela era ocupada pelas chamadas 12 tribos de Israel, que fazia referência aos 12 filhos de um homem chamado Jacó, cujo nome Deus mudou para Israel.
Então, nós tivemos durante um período considerável da história de Israel, toda essa região que nós hoje chamamos de Palestina, onde nós temos o Estado de Israel, onde nós temos a Cisjordânia, a própria Palestina, onde tem todo aquele conflito com Hamas, tudo aquilo que está acontecendo hoje. Essa região ela foi ocupada pelas 12 tribos de Israel durante o período de 3 reis, que foi o rei, primeiro, vocês lembram qual foi o rei? Saul, segundo, Davi e o terceiro, Salomão. Durante esses 3 reis, essa região ela foi integrada em um reino cuja capital era Jerusalém, está aqui embaixo, ó. Jerusalém. Quando chegou o rei Salomão, que foi o terceiro rei do chamado Reino Unido, o filho dele, Roboão, por conta de um péssimo conselho, ele acabou provocando uma cisão das 12 tribos. 10 tribos ficaram ao norte, eram as chamadas 10 tribos de Israel, e eles fundaram para si uma capital, cujo nome era Samaria. E as 2 tribos do sul, que eram lideradas por Judá, ficaram como a capital em Jerusalém. E nós temos toda aquela parte da história bíblica, de 1ª e 2ª Crônicas, 1ª e 2ª Reis, né? Nós encontramos o reino dividido, 10 tribos ao norte e 2 tribos ao sul. As 10 tribos do norte, elas eram compostas pelas 10 tribos cisórias, né, que se separaram das 2, e nós temos a capital dessas 10 tribos, a cidade de Samaria, que onde, né, depois se tornou a região, ou a província da Samaria, como nós encontramos no Novo Testamento. E nós temos 2 tribos ao sul, que a capital é Jerusalém. Essas 10 tribos que ficaram aqui ao norte, no ano de 722 a.C., ela foi invadida e destruída pelo império chamado Império Assírio. Então, no ano de 722, o Império Assírio, eles invadem essas 10 tribos que sobraram ao norte, eles destroem completamente toda essa nação de Israel, as 10 tribos, eles levam cativos boa parte da população, deixando nessa região apenas os mais pobres. E como estratégia que os assírios tinham de não deixar esse estado que tinha sido destruído se levantar, se reerguer, o que eles faziam? Eles importavam moradores de outras regiões do império para morar nesse lugar aqui. Então, toda essa região aqui da Samaria, onde hoje a gente tem a Galileia, um pedaço de Decápolis, ela foi invadida por muitos habitantes de outros lugares, que trouxeram consigo o quê? A sua cultura e a sua religião. Nós temos então aqui isso após a destruição, durante aquele período do ano de 722, começou esse processo dessa miscigenação cultural e religiosa dos habitantes da região da Samaria. Então, você imagina aí, você tem pessoas de origem judaica, agora convivendo com pessoas de outras etnias, que traziam consigo a sua religião, não é? Isso fez com que esses habitantes, eles acabassem se misturando, não apenas por intermédio do casamento, mas também na religião. Ou seja, aquele judaísmo que eles tinham herdado de Moisés, dos profetas, dos reis, ele acabou deixando de existir. E o que restou para essa nação aqui é uma mistura de algum tipo de judaísmo primitivo com as religiões que os moradores trouxeram consigo. Então, nós temos nessa região aqui, durante esse período, muita idolatria. Nós temos o desenvolvimento de muitos cultos a ídolos familiares, isso tudo dentro da região. Já essa região aqui, da Judéia, cuja capital era Jerusalém, ela conseguiu resistir, até quando o Império Babilônico invadiu também Jerusalém e destruiu as tribos do sul. Só que, diferentemente das tribos do norte, as tribos do sul conseguiram retornar do cativeiro. Aí vocês vão lembrar dos livros de Esdras e Neemias.
onde vai tratar acerca do retorno do cativeiro babilônico. E eles conseguiram manter pura a religião que eles tinham recebido de Moisés, dos profetas, né? Aquilo que tinha na chamada Tanar, que é a Torá, Venavim, Vekatuvim, ou seja, a Bíblia do judeu, que é a Torá, são os 5 primeiros livros da lei. Nós temos os Navim, que são os profetas, e o Catuvim, que são os escritos, ou seja, todo aquele documento que nós temos hoje como Antigo Testamento, eles conseguiram manter e conseguiram reerguer a sua religião, diferentemente dos samaritanos, que acabaram se tornando miscigenados, misturados com várias religiões. Tanto que a religião samaritana, que ainda fazia uso do judaísmo, eles só aceitavam a autoridade dos 5 primeiros livros da Torá. Eles não aceitavam nem os chamados profetas e nem os escritos. Eles só acreditavam e aceitavam como autoridade os chamados 5 primeiros livros, que eram a Torá. E provavelmente era esse tipo de judaísmo que a mulher samaritana conhecia. Inclusive os samaritanos, eles também tinham uma esperança messiânica. Era o chamado Tarev, que era o Messias esperado pelos samaritanos, que era equiparado ao Messias esperado pelo judeu. Então, o que nós temos aqui na época de Jesus? Nós temos essa região aqui ao sul, que é a região da Judéia, ou como nós chamamos, a província da Judéia, onde nós temos o lugar onde Jesus nasceu, Belém, e o centro da Judéia, que é a cidade de Jerusalém, aonde ficava o templo de Jerusalém, a província da Judéia. Nós temos ao norte a província da Galileia, é onde Jesus nasceu, Nazaré. Nós temos aqui o Rio Jordão, cortando toda a parte da Palestina, junto com o Mar Morto e o Lago de Tiberíades, ou Lago de Genezaré, como acontece em alguns outros documentos. Nós temos aqui então, ao sul, Judéia, ao norte, a Galileia. Nós temos Decápolis, a província de Decápolis, a província de Pérea, e o que nós temos aqui no meio? A região da Samaria. Os judeus ortodoxos, que eram a grande maioria, os judeus mais radicais aqui, da grande maioria da Judéia, eles não gostavam dos samaritanos, porque eles eram miscigenados, eles não eram judeus puros, eles eram misturados. Então eles tinham um desprezo. O desprezo dos judeus aqui de baixo, aqui do sul, era tão grande em relação aos samaritanos, que sabe qual era a grande expectativa de um judeu em relação à ressurreição futura? É que por ocasião da ressurreição futura, quando os judeus fossem ressuscitar, os samaritanos não ressuscitassem. Para você ver o nível de desacordo, o nível de raiva, de rancor, de desprezo que tinha um judeu por Samaria. Quando um judeu queria sair da região da Judéia e ir até a Galileia, ele tinha 3 opções. Primeira opção, ele podia se deslocar aqui para pegar o caminho do mar, né? Você imagina sair de Jerusalém, ao invés de você vir reto, o que você fazia? Você vinha para o mar e ia caminhando aqui pela direção do mar até chegar na Galileia. Ou então você podia vir aqui pelo Rio Jordão, pegando aqui pela Pérea, Decápolis, até chegar à Galileia. Eles preferiam fazer um caminho mais longo do que sujar a sandália com pó da terra da Samaria. Você vê o nível de intolerância e de ódio que a maioria dos judeus tinham em relação aos samaritanos, né? Daí a gente tira como aquela história que Jesus conta, a parábola do bom samaritano, foi chocante para o judeu, né? Lembra aquela parábola do bom samaritano? Que Jesus ele fala do sacerdote e do levita que não prestaram assistência a um homem que estava aparentemente morto, né, ou vivo, eles não sabiam, passaram adiante, enquanto o samaritano, ele usou de compaixão com aquele homem. Daí você tira como foi chocante para os religiosos ouvirem essa história, porque era impossível esperar alguma coisa boa de um samaritano. Samaritano era praticamente um subgrupo, um subpovo, subgente. Eles não davam qualquer importância, amor e consideração para qualquer samaritano que fosse.
né? Vocês lembram da cura dos 10 leprosos? Quem é que voltou para agradecer? O samaritano. Então você veja como é muito marcante a história desse povo na caminhada e na vida de Jesus durante esse período. Então, o que nós poderíamos, digamos assim, comparar o samaritano com a nossa vida? É aquela pessoa que a gente tem mais desprezo, que a gente tem mais nojo, que a gente não gosta nem de chegar perto. Esse é o nosso povo samaritano. Todo mundo tem o seu povo samaritano. Você tem o seu samaritano, eu tenho o meu samaritano. E é justamente com esse povo que Jesus ele vai tratar nessa passagem de João capítulo 4. E lembra, Jesus ele não está só quando faz essa travessia, como diz o texto, de que era necessário. Geograficamente não era obrigatório, não era a única rota de Jesus tomar para chegar a Galiléia, passar por dentro de Samaria. Como eu mostrei, havia outras rotas opcionais e até mais utilizadas, principalmente por aqueles que prezavam pela lei de Moisés. Lembra que Jesus não é qualquer um. Jesus ele é rabi, né? E ele tem aí a sua, como é que a gente diz? A sua reputação a zelar. Mas ele abandona essa reputação, esse estereótipo judaico em relação a Samaria, e ele decide então atravessar Samaria pelo meio. E quando ele chega na região da Samaria, o mapa que eu achei que mostra exatamente a localização, está muito pequeno, então os irmãos não conseguiriam ver. Ele sai aqui, ele está mais ou menos nessa região, ele começa a seguir em direção a Samaria. Samaria é uma região montanhosa. Ela é rica em água, mas é uma região montanhosa. É difícil você caminhar pela região da Samaria. Quando ele chega mais ou menos aqui, existe uma cidade nessa região que chama Sicar, que fica perto do Monte Gerizim, que era um monte muito importante para os samaritanos, certo? E quando ele chega nesse lugar, ele tem um encontro com a mulher samaritana. E olha, gente, como isso é interessante. Essa cidade chamada Sicar e esse poço cavado por Jacó, a gente tem essa história lá no livro de Gênesis. Olha quanto tempo que essa história não aconteceu, né? Aconteceu com Jacó, com o patriarca. E você acredita que esse poço existe até hoje? E ele dá água até hoje? Mostra aí a segunda foto para a gente, Lúcio. Pronto, esse daqui é o poço de Jacó. Se sabe exatamente a localização do poço. Ele foi preservado durante milênios e ele, inclusive hoje, ainda dá água. Esse poço, ele não é um poço de água parada, ele tem um vertedor embaixo dele, porque é uma água que vem de lençol freático. Então, há milênios, esse poço ele continua jorrando e dando água. Gente, como isso é maravilhoso, né? Aquela água a jorrar para a vida, né? Então, esse daqui é o poço de Jacó, é o local exato aonde Jesus ele conversou com a samaritana. Coloca aí a terceira e última foto para a gente, Lúcio. Isso daqui, gente, é uma cripta. Isso aqui fica, eu não lembro se é um mosteiro ou um convento católico, lá em Samaria. Pronto, esse daqui é o poço, ó. Foi nesse lugar que Jesus ele conversou com a mulher samaritana. Esse poço ele tem 30 metros de profundidade. Foi cavado por Jacó e ele dá água boa até hoje. E foi nesse lugar que Jesus, então, ele falou com essa mulher, que a gente chama de mulher samaritana, que a gente, inclusive, não sabe nem o nome dela. Deus sabe, está lá no céu esperando para se encontrar com a gente na eternidade, mas nós não sabemos quem é, não sabemos o nome dessa mulher, tá certo? Pronto, Lúcio, obrigado aí pela... Agora veja que interessante, queridos, o capítulo 3 de João, ele vai se encerrar tratando do batismo como tema central. Tudo ali no capítulo 3 de João, encerrando o capítulo, ele vai terminar com o quê como tema central? Com água, com batismo. E o capítulo 4, ele inicia com o quê como tema central? Com água também. Então a gente vai ver que existe na narrativa de João uma intenção em conectar, em ligar estes assuntos. O texto de João 4, ele diz o seguinte, ele termina dizendo que Jesus estava batizando mais pessoas do que João Batista.
Vocês lembram disso? Lá em João capítulo 3, quando nós falamos que isso gerou toda uma discussão entre os discípulos de João Batista. Quem tem acompanhado as mensagens lembra disso muito claramente. Jesus estava batizando mais pessoas do que João Batista. Isso no coração dos discípulos de João Batista gerou o quê? Ciúme, inveja, concorrência. No coração de Jesus trouxe o quê? Preocupação. Jesus não ficou nem feliz e nem impressionado com o fato de que os fariseus, os religiosos judaicos, agora estavam preocupados de alguma maneira com o fato de que o número que seguia Jesus estava crescendo. O ministério de João Batista, para os líderes religiosos, ele sempre despertou muita preocupação. Os fariseus, eles não estavam adeptos ao movimento de João Batista. Eles não concordavam, tanto que em determinado momento, quando os fariseus perguntam a Jesus, você vê como é que as coisas estão todas conectadas, você tem que ler o evangelho muito bem para entender essas coisas. Quando os fariseus perguntam, essas coisas que você faz, é de Deus ou com que autoridade faz essas coisas? Vocês lembram? Aí o que Jesus diz para os fariseus? Eu vou dizer com que autoridade eu faço essas coisas se vocês me responderem. O batismo de João era do céu ou era dos homens? E os fariseus faziam o que? Eles ficam calados, porque eles não acreditavam no batismo de João, mas eles não podiam verbalizar isso com medo da admiração do povo. Então, Jesus ele não está iludido, e ele sabe das intenções dos fariseus. Então, quando Jesus, ele ouve que os fariseus, eles começam a olhar para o batismo de João, diminuindo o grupo de João, mas aumentando o de Jesus, isso aos olhos de discípulos de João traz inveja, para Jesus traz preocupação. Olha, ser considerado samaritano não era coisa boa, como vocês já perceberam, eles eram odiados. Em João capítulo 8, versículo 48, sabe como os fariseus, os religiosos chamam Jesus? Samaritano. Olha, é por isso que a gente diz que você é samaritano e tem demônio. Quando Jesus vai retrucar, João 8,48, pode ler depois. Quando Jesus vai retrucar, ele não retruca o fato dele ser chamado de samaritano. A única coisa que ele repele é o fato de que dizem que ele tem demônio. Samaritano, ele não fala nada, ele fala só que ele não tem demônio. Entendeu? Como isso é muito bonito da parte de Jesus, essa aproximação que ele tem, até porque, queridos, se nós olharmos de maneira genealógica, os samaritanos, eles são descendentes de Jacó. Então, eles fazem parte do povo escolhido de Deus. Então, o que Jesus ele está fazendo? Ele está resgatando ainda o seu povo. E o que nós percebemos com esse relato de João, capítulo 3 e capítulo 4, porque no capítulo 3 o que nós encontramos? O discurso, o diálogo de Jesus com um homem religioso, com a estirpe religiosa de Jerusalém, com Nicodemos. Ele diz, olha, tu és o mestre em Israel. Então Jesus ele reconhece a autoridade de Nicodemos como um grande mestre em Jerusalém. E ele também estende o chamado do evangelho a uma pessoa que é completamente contrária a Nicodemos. Quer dizer, você tem a estirpe religiosa, o ápice, o pináculo da religiosidade judaica, que era o grande fariseu chamado de Nicodemos, e por outro lado, você tem o evangelho sendo compartilhado pela pessoa que está no extremo oposto, que é a mulher samaritana. A mulher samaritana, ela era mulher, não é? Não era grande coisa, inclusive nem contagem de número ela entrava. Era muito raro você fazer contagem, incluindo mulheres e crianças. Normalmente você contava homens, adultos, mulheres e crianças não contavam. Além de mulher, ela era samaritana, o que tornava pior. E além de mulher e samaritana, a integridade moral daquela mulher era muito baixa.
como é descrito no próprio Evangelho, porque ela teve 5 maridos, e hoje o homem com quem ela vive, a gente não sabe bem o que é esse viver, se ela vivia de maneira não, digamos assim, oficial com o homem, ou se ela era amante daquele homem, a gente não sabe, mas essa atitude diante de Jesus é reprovada. Então nós temos aquele homem que diante do povo era um homem santo, e nós temos a mais desprezível das mulheres. E o Evangelho, ele alcança ambos os grupos de igual maneira. Não existe um privilégio para o grande e outro tipo de privilégio para o pequeno. O Evangelho, ele é igual para todas as pessoas. Ele alcança de maneira igual. O que nos chama a atenção de uma maneira extremamente bela na pessoa de Jesus é que ele consegue compartilhar o Evangelho de maneira que todas as pessoas entendam dentro do seu mundo e dentro das suas necessidades. Para o homem velho, o que é que Jesus recomenda? Um novo nascimento. Para uma mulher sedenta, o que ele recomenda? A água da vida. E nós precisamos aprender a compartilhar o Evangelho dentro da realidade das pessoas. As pessoas não frequentam as nossas igrejas, as pessoas não cantam as músicas que nós cantamos, as pessoas não leem os livros que nós lemos, e muitas vezes nós estamos querendo compartilhar o Evangelho com as pessoas de uma maneira que para elas é impossível a compreensão, elas não vão entender as nossas formalidades teológicas, o nosso linguajar de igreja, elas não vão entender as nossas músicas. A gente precisa entrar sem se contaminar no mundo dessas pessoas, conhecendo a realidade delas e compartilhando com elas o Evangelho de uma maneira que elas entendam o Evangelho. E Jesus, ele fez isso. Então nós temos aqui esse relato de João. João, ele faz um relato sucinto, como sempre, nosso amigo João, ele é de poucas palavras, e ele nos revela muito pouco sobre a situação, não dá para entender muita coisa. O que o texto deixa claro é que o que deve ter acontecido é que Jesus, percebendo a má intenção dos fariseus em explorarem a diferença de seguidores que naquele momento havia entre João Batista e Jesus, ele decidiu fazer o quê? Sair da discussão. Ele não foi fazer um textão para colocar no Instagram, nem no Facebook, não. Ele não foi fazer um vídeo para falar das pessoas, ele não foi expor ninguém. O que Jesus fez quando percebeu esse problema que havia, esse julgamento que havia entre seguidores de João e seguidores de Jesus? Ele decidiu cair fora, porque ele sabia que ainda não havia chegado o seu tempo. Não é que Jesus estava com medo de morrer, é que ele sabia que o tempo dele ainda não havia chegado. O que ele fez? Ele decide se dirigir para a região da Galiléia. Como vocês viram, era uma região ao norte da Palestina, só que tinha um problema, tinha Jerusalém no meio, e ele deveria passar por Jerusalém. Obviamente, como os irmãos viram no mapa que eu apresentei, a passagem por Samaria não era obrigatória. Ele tinha outras opções, um pouco mais distantes, mas mais agradáveis, porque a rota entre a Judéia e a Galiléia, passando pela Palestina, era uma rota difícil, porque era uma região montanhosa, e era uma região perigosa, e além de tudo, você tinha os samaritanos, que eram antipáticos aos judeus. Então você estava numa caminhada, numa travessia, que você podia enfrentar assaltante, que você tinha que enfrentar encostas, escarpas, pedras, subidas, isso numa região relativamente desértica. Era melhor você ir ali, pegando aquele caminho pelo Rio Jordão, água, sombra, um local que todo mundo passava, do que você encarar Samaria. Mas o texto diz que era necessário passar por Samaria. Isso nos coloca diante de 3 possibilidades. A primeira possibilidade é que Jesus ele deveria passar por Samaria para quebrar o preconceito dos seus discípulos contra os samaritanos. Jesus tinha preconceito em relação aos samaritanos? Não. Quem tinha? Os seus discípulos.
tanto que durante a travessia os discípulos se impressionam que Jesus à beira de um poço conversava com uma mulher. Oxe, o que Jesus está falando aí conversando com uma mulher? Eles se impressionam com esse fato. Então, primeira opção, pode ser que a necessidade de atravessar a província da Samaria fosse justamente quebrar o preconceito que os seus discípulos tinham com os samaritanos. Segundo, é possível que Jesus ele tenha sido conduzido a passar pela Samaria pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo, para propositalmente ter um encontro com aquela mulher. Existe essa possibilidade? A princípio, eu como exegeta, como hermeneuta, eu resisti um pouco a ela, mas eu consultando alguns comentários de alguns pregadores que eu respeito, todos eles fizeram uma abordagem nesse sentido, de que a necessidade dele atravessar Samaria era, de fato, como uma imposição da agenda do Espírito Santo. O Espírito queria que Jesus passasse por ali. Então, eu sou levado pelo estudo a concordar com boa parte dos comentaristas. Por mais que essa exigência, que é o terceiro ponto, talvez fosse uma exigência puramente geográfica, porque era mais rápido, Quando você quer evitar o inimigo, você vai pela rota que ele passa ou você vai pela rota que ele evita? Você vai pela rota que você evita. Então, se passar pelo Rio Jordão em direção à Galileia, me coloque em contato com aqueles dos quais eu estou evitando, eu vou passar pelo caminho que eles não passam, que é o caminho pela Samaria. É uma possibilidade. O que eu acredito é que as três coisas estão em jogo aí, estão em foco. Eu acredito que de fato Jesus ele queria trabalhar aquilo no coração dos seus discípulos. Eu acredito que de fato Jesus ele precisava passar por Samaria para de alguma maneira ter um encontro com aquela mulher, e eu acredito que ele decidiu passar pela Samaria por ser de fato a rota aonde ele evitaria o encontro com os fariseus. Então eu acredito que essas três coisas estão aí em vista. E nós encontramos então, a partir do versículo 5, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. O texto diz que em determinado momento da caminhada, alguns comentadores vão falar que a distância de Jesus, que ele teria percorrido, seria uma distância de 40 a 60 quilômetros. Não é brincadeira você andar tudo isso a pé. E nesse período de caminhada, ele então sentiu-se cansado e ele sentou-se para descansar, enquanto os seus discípulos iam até a cidade, muito provavelmente a cidade da onde era aquela mulher, comprar comida dos samaritanos. O que nos chama a estranheza, porque, olha como isso é interessante, e o texto, ele vai explicar para a gente isso um pouquinho melhor. Os judeus não se dão com os samaritanos, mas eles faziam negócios comerciais entre si. Então não era tudo de um samaritano que era considerado impuro. Algumas coisas eles não poderiam compartilhar, mas alguns produtos eram tolerados que se comprassem de samaritanos. Então, os discípulos de Jesus deixam Jesus à beira daquele poço e se dirigem até a cidade, que ficava entre 1 a 2 quilômetros do poço. Essa cidade Sicar, ela fica entre 1 e 2 quilômetros do poço. Foram lá comprar alimentos e Jesus ele fica sozinho no poço. E esse poço, ela ficava perto do Monte Gerizim. É importante dizer isso porque ele é citado na narrativa de João capítulo 4. O Monte Gerizim foi o local onde Deus ordenou que Moisés abençoasse o povo, Deuteronômio 11, 29, Deuteronômio 27, 12, que de fato se concretizou em Josué capítulo 8, versículo 33. Então esse monte era um monte muito especial, muito importante. Sobre esse monte, lembra que eu falei das divisões das tribos? Sobre o Monte Gerizim, o que aconteceu? A nação ela não foi dividida, mas o templo continuou sendo um só. E quando o pessoal começou a sair lá da nação de Israel e descer para Jerusalém, isso começou a trazer alguns problemas para os reis de Israel.
E eles decidiram, o rei Onri, ele decidiu construir no alto do Monte Gerizim um templo. Então, para o quê? Para evitar com que os judeus das 10 tribos descessem para Jerusalém. Ele construiu esse templo, que inclusive foi destruído por João Hircano, que foi um rei Azumoneu durante o período interbíblico. Esse templo foi destruído, mas os judeus, os israelitas das 10 tribos, continuaram adorando no Monte Gerizim. E esse Monte Gerizim e o poço, ele ficava nas redondezas do túmulo de José, que era filho de Jacó. E o poço, ele ficava entre a cidade e entre o monte. Quando você estuda a região da Palestina, você vê exatamente o lugar desse poço, entre a cidade e o monte. Jesus, ele está cansado, e o autor ele vai fazer isso para enfatizar a humanidade de Jesus, pois era cerca de meio-dia. Meio-dia. E vem então aquela mulher samaritana descendo com seu cântaro no sol do meio-dia para pegar água. Judeus, eles não conversavam publicamente com mulheres, principalmente mestres, rabis. Eles não se dirigiam publicamente às mulheres. Se eles tivessem que conversar com alguma mulher, eles faziam isso dentro de casa. Eles não conversavam com elas na rua. Essa mulher samaritana, desprezada pelos judeus, ela tinha uma vida de uma reputação muito duvidosa. Versículo 18, o que vai explicar para a gente o horário em que ela está indo ao poço. Olha, pensa comigo, se você é uma mulher e sua obrigação é pegar água, você mora na Palestina, num calor de 40 a 50 graus, à sombra, você vai fazer isso em que período? Ou de manhã, quando o sol está mais ameno, ou ao entardecer, quando o sol começa também a baixar, a se pôr, período mais fresco do dia. Por que aquela mulher está ao meio-dia no poço? Porque ela não quer contato social nenhum com outras mulheres. Coletar água era uma atividade feminina, e ela não queria ter contato com nenhuma outra mulher. Quando ela se aproxima do poço, Jesus ele aborda aquela mulher. Ele diz, versículo 7, dê-me um pouco de água. Aquele pedido causa nela um grande estranhamento, porque os judeus eles tinham antipatia com os samaritanos, eles não se davam. Inclusive, versículo 9, ele vai esclarecer bastante para a gente a situação. Diz assim o versículo 9. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Essa nossa tradução aqui escondeu de fato a intenção do autor. O que o texto diz literalmente, não é só que os judeus não se dão com o samaritano. O que o texto quer dizer é o seguinte, judeus, isso literalmente é o que o texto original grego diz, judeus não compartilham utensílios com os samaritanos. Porque pensa comigo, Jesus ele quer o quê? Água. Ele tem balde? Ele tem cântaro? Ele teria que usar o de quem? Da mulher. Levítico, se eu bem me lembro, 17. Existem leis que proibiam os homens de tocarem em qualquer objeto tocado por uma mulher durante a menstruação. Se eu bem me lembro, é Levítico 17. Quem garante que aquela mulher samaritana não estava menstruada? Por isso, eles evitavam tocar em objetos de pessoas que eles não conheciam. Então, aquela mulher, se ela estivesse na época da sua menstruação, quando ela tocasse naquele cântaro, tirasse a água e desse para ele, Jesus ele teria ficado impuro cerimonialmente. E os judeus evitavam isso a todo custo. Olha como isso é interessante. Só que ela não sabia o seguinte, Jesus não é alguém que se torna impuro ao tocar coisas impuras. Jesus é aquele que purifica as coisas impuras. Jesus em nenhum momento ele pode se tornar impuro. Ele é aquele que purifica o impuro, não aquele que se torna impuro quando toca qualquer tipo de impureza.
E esse pedido, então, é seguido pela resposta de Jesus. Se você conhecesse o dom de Deus e que é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. E a mulher, ela não vai entender o sentido das palavras de Jesus por uma razão muito simples. A água viva, essa expressão, ela denota a água que vem de um poço subterrâneo, que brota do solo, uma nascente. Na cabeça da mulher, o que ela entendeu que Jesus estava propondo? Que ele conseguiria, sem instrumento nenhum, tirar a água, não de cima do poço, mas lá de baixo, aonde ela está nascendo. Ela não entendeu como é que ele seria capaz de fazer isso. Dar a ela a água diretamente de uma nascente. Como você pode me dar água viva se você não tem como tirá-la do poço? A mente da mulher, ela está simplesmente naquilo que é material. A água viva era como se chamavam os poços cujas águas vinham de uma nascente de lençol freático. E sabe como é que é o nome do poço que aparece no texto grego aqui? Para quem gosta mais de estudar, frear, que é onde vem a nossa palavra lençol freático. É daqui que vem essa palavra. Então, ela acha de fato que Jesus está propondo a ela uma água material que vem da parte mais interior do poço de Jacó. Será que esse estranho é maior do que Jacó que construiu esse poço? A resposta de Jesus vai atingir de cheio a grande necessidade da mulher. Aí sabe, Jesus ele tem aquela paciência, aquele amor e aquela graça de conduzir aquela mulher para entender o que ele está dizendo. Não é como a gente que perde a paciência com o incrédulo com meia hora de conversa. Ah, você não quer saber de Jesus não. Ah, você é um ateu, você é um safado, não sem vergonha. Jesus, ele graciosamente, ele está conduzindo a mulher daquele mundo que ela vive, para conhecer e entender de fato a proposta que ele faz. Ele diz, quem beber dessa água voltará a ter sede. A mulher sabe disso, porque todo dia aquela mulher faz o caminho de 2 quilômetros para pegar água, porque no dia seguinte o que ela sente? Ela sente sede. Ela vai para cá, vai para o poço, pega, leva para casa, bebe aquela água. No dia seguinte ela tem o quê? Sede. Ela tem que voltar e sempre no mesmo dia. Ela evita as mulheres, ela evita aqueles homens, porque ela sabe dos olhares, ela sabe dos comentários, o que as pessoas falam, ela sabe do que ela fez, ela sabe do comportamento, do quão errado e pecaminoso aquilo que ela faz é. Então, para ela, voltar a um poço ao meio-dia é sempre uma tortura psicológica, emocional, espiritual, é uma humilhação, é um sacrifício. Ela lembra porque ela deve fazer aquilo, ela lembra porque ela deve voltar àquele lugar, àquela hora, é uma necessidade que ela não pode evitar, mas ela precisa evitar todo o contato social. Você perceba, os samaritanos moralmente são muito inferiores aos judeus. E aquela mulher, até para os samaritanos, era desqualificada. Então, imagina a situação daquela mulher. É como se a gente quisesse pregar o evangelho só para quem é bom como a gente, só para quem é limpo como a gente, quem fala correto como a gente, quem gosta de música como nós gostamos, que convive nos mesmos espaços sociais que nós convivemos. É assim que a gente faz. Nós somos os discípulos antes de entrar em Samaria. Nós somos os discípulos antes de Jesus encontrar com a mulher samaritana. A gente quer falar para judeu, ou resumindo aqui na nossa linguagem, a gente quer falar para gente socialmente aceita, a gente não quer falar para drogado, para prostituta, para pessoas que têm AIDS, para homossexuais. A gente quer estender o evangelho só para as pessoas que estão circundando o nosso ambiente social. Olha, você tira pelos próprios discípulos de Jesus como ele rompeu com isso tudo. Quem eram os discípulos de Jesus? Era zelote, era publicano, era pescador, era gente que diante da sociedade não possuía valor. Jesus, ele é o quê? Ele é o bom pastor. Vocês lembram dessa expressão? Você sabia que o pastor em Israel, o testemunho de um pastor não era aceito num tribunal, porque pastor era considerado uma pessoa sem valor diante da sociedade?
Se o pastor ele visse um crime, a única testemunha de um crime, e ele fosse levado perante o juiz, e o juiz dissesse: você faz o quê? Eu sou pastor. Não, a gente não pode aceitar seu testemunho. Pastor não tinha valor, e Jesus se identifica como: eu sou o pastor, eu sou o bom pastor. Então esse evangelho ele está sendo compartilhado com pessoas que não são consideradas dignas, a não ser pelo próprio Jesus. Quem beber dessa água voltará à sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Gente, isso é uma proposta impressionante diante de qualquer aspecto que você imagine. Vamos falar isso do aspecto material. Você imagina uma água material, H2O, capaz de tirar uma sede da pessoa para a vida toda. Acabou-se a crise hídrica do mundo. Então, do aspecto humano material, essa proposta é impressionante. Do ponto de vista espiritual, é mais impressionante ainda. Acabar com a sede espiritual, com aquilo que mata e destrói a vida de uma pessoa, alguém que tem esse poder, é isso que Jesus está dizendo para aquela mulher. O que eu tenho para lhe oferecer, o que eu tenho para lhe dar, é algo que pode transformar completamente o curso da sua existência, assim como ele ofereceu para Nicodemos um novo nascimento, capaz de transformar a existência de Nicodemos, ele faz o mesmo para aquela mulher sedenta. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna, versículos 13 a 14. Você não vai ter mais problema com sede. E o que ela faz? Claro, eu faria a mesma coisa. Senhor, eu quero que me dê dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui buscá-la. Você imagina aí? Você poder fechar o registro da CAERN da sua casa. Quanto você não ia economizar só com água de beber? Com filtro, garrafão de água. Mas não é dessa água, mas a mulher, ela continua entendendo, interpretando as palavras de Jesus de uma maneira literal. Mas Jesus, ele já conseguiu alguma coisa incrível. Ele despertou o interesse e o desejo da mulher em receber essa água. O nosso evangelismo, ele precisa ser de igual maneira, despertar o desejo das pessoas de conhecerem a água da vida. Eu quero concluir fazendo duas breves aplicações, a gente vai ter que continuar esse texto em alguns domingos. Primeiro, devemos aprender com Jesus a compartilhar o evangelho. A maneira paciente e compassiva de Jesus a tratar com a samaritana colocava em risco a sua reputação. Eu lembro quando era novo convertido, nós tínhamos um grupo de evangelismo, a Igreja Batista Regular, de Parnamirim. E a gente fazia evangelismo, por exemplo, eu entrei em um dos cabarés mais conhecidos de Parnamirim. Eu e um grupo de jovens, nós evangelizamos a mãe de uma das mais antigas prostitutas de Parnamirim, e aquela mulher aceitou Jesus, morreu com Cristo. Então a gente precisa entender que o evangelho é uma água que é capaz de matar a sede de qualquer pessoa. Veja que Jesus, ele não é abordado pela mulher samaritana, não é: olha, você está com sede, né? Perdão, não é a mulher que aborda Jesus, né? Você está com sede, você quer água? Eu tenho água para você. É o contrário, é Jesus que aborda. E aparentemente nós desenvolvemos um tipo de evangelismo que sempre esperamos a atitude do perdido, como se ele tivesse que clamar a nós: dê-me a água da vida. Mas nós é que devemos despertar o interesse das pessoas. Ele, de maneira muito estratégica, utilizou aquilo que se aproximava do coração da samaritana. O problema da mulher não era só água, mas aquilo foi
uma maneira de Jesus atrair o coração da mulher para aquilo que ele desejava falar. Nós precisamos aprender a compartilhar do Evangelho, assim como Jesus compartilhou. E segundo e último, esse texto também fala sobre nós e sobre nossa sede. Mesmo bebendo das fontes da água da vida, parece que nós sempre continuamos secos. Aonde está a fonte a jorrar dentro de nós? É uma promessa. Para quem eu der dessa água do seu interior, vai jorrar uma fonte para a vida eterna. E a gente precisa olhar para dentro de nós e nos questionar aonde está essa fonte prometida. Por que eu me sinto tão seco, tão vazio? Devemos entender que primeiro há uma promessa no versículo 14 de garantia da salvação. É uma promessa, o estado de uma fonte a jorrar é uma garantia de que aquilo não há de cessar. Ou seja, quando Cristo salva, quando Ele diz que aquela pessoa de fato tomou da água da vida, bebeu da água da vida, aquilo lhe garante a vida eterna. Primeiro, é uma garantia de salvação, porque Jesus é a fonte inesgotável da provisão da nossa salvação. Então é isso que ele está falando, de que nada mais há de tirar de nós essa água da vida. Primeira maneira de nós entendermos isso. E o segundo, é que o nosso esfriamento promove o nosso afastamento das coisas espirituais que colaboram para o nosso vigor espiritual. Não é que a fonte deixou de jorrar, é que o nosso interesse pelas coisas provocadas pelo Espírito em nós estão arrefecendo, diminuindo, sumindo. Nós ocupamos a nossa vida com muitas coisas que não produzem água da vida dentro de nós. É pouca oração, é pouca leitura bíblica, é pouca adoração, é pouca comunhão, é pouco evangelismo, é pouco estudo bíblico. E essas coisas reduzem drasticamente o fluxo da água da vida em nós. Eu tinha um amigo pastor que ele usava uma referência muito interessante, né? Ele dizia que alguns crentes são como aquelas esculturas de leões de mármore, aquelas fontes, né? Já viram? Eu tenho na minha cidade, lá em Petrópolis, é uma fonte conhecidíssima, que é uma águia segurando uma cobra pelo bico. É muito conhecido lá em Petrópolis. E dessa cobra sai água, é um chafariz, né? Um chafariz. Então é muito linda essa imagem, uma gigantesca a figura de uma águia segurando na boca uma cobra. E alguns crentes são como esse chafariz, né? É como aquela figura do leão saindo água pela boca, né? O leão de mármore. Tanta água saindo, mas o leão continua sem vida. Tem crente que é desse jeito. Muita água, pouca vida. Parado, não produz nada, não faz nada. E eu tenho certeza, meu irmão, que a fonte que Cristo deu para você no seu interior, no seu coração, não é para molhar só você. Assim como a fonte que ele tinha, que Cristo tinha dentro de si, molhou seus discípulos, molhou a mulher samaritana, molhou aquela cidade da Samaria e conduziu aquelas pessoas a conhecerem o Evangelho. Então, meu convite com base nisso é que nós de fato precisamos retornar para Jesus, a única fonte de água viva. Nós precisamos voltar para Ele, nós precisamos voltar para o Senhor, mas perto dEle. Aquilo que nós fazíamos e não fazemos mais, lembra do primeiro amor, lá de Apocalipse? Aquilo que nós fazíamos e não fazemos mais, éramos tão intensos, orávamos tanto, queríamos tanta comunhão, queríamos tanto servir a Deus, queria tanto adorar ao Senhor, estar com o povo de Deus adorando, e essas coisas com o passar do tempo se tornam pura religiosidade, nada de vida, nada de calor, nada de ânimo. Nós precisamos pedir a Deus que Ele retorne essas coisas no nosso coração. Dizer, Deus, eu quero ser essa fonte a jorrar para a vida eterna. Eu quero ser essa fonte. Queridos, desculpa a hora, me estendi além daquilo que eu imaginava, mas eu precisava fazer essa introdução para os irmãos entenderem melhor daquilo que eu falava. Mas a minha oração, ela segue duas orientações nessa manhã. Primeira,
de que a gente entenda a necessidade de uma boa estratégia sábia de compartilhar do Evangelho com as pessoas, de conseguir penetrar no interior da necessidade das pessoas e compartilhar com elas do verdadeiro Evangelho. Não é mudar a essência do Evangelho, mas é usar a estratégia correta para apresentar o verdadeiro Evangelho. E segundo, nós precisamos jorrar a água da vida. A gente às vezes, né, como um poço, eu já cavei poço, né, eu fui servente de pedreiro, eu tive a oportunidade muito ruim, não foi uma coisa boa, de cavar um poço, na picareta, na pá e na enxada. Não é nada muito bom, é muito ruim para falar a verdade. E às vezes você tem que cavar fundo, e quando você começa a encontrar pedra, né, é muito esforço. E a minha exortação, não só para você, mas para mim também, é que a gente possa limpar o poço do nosso coração daquelas coisas que impedem a água de jorrar. Eu sei que você, como salvo, como servo de Cristo, você tem muita água aí dentro, mas você precisa deixar jorrar. A gente às vezes tem tanto potencial, podia fazer tanto, se envolver tanto, mas às vezes é só um pouco mais de oração, é abdicar de alguma coisa, é 5 minutinhos, 10 minutos, é se envolver mais, é perdoar, é pedir perdão por alguma coisa que fez, é se limpar, se purificar, e o nosso coração ele começa a jorrar essa água da vida. Não é triste, queridos, que do lado de grandes poços que jorrem água da vida, tantas pessoas estejam morrendo de sede? Pode ser seu pai, pode ser seu filho, pode ser seu amigo de trabalho, pode ser o seu colega de escola, ele está morrendo de sede e você tem água que pode matar a sede dele eternamente. Mas não, você está muito ocupado com o seu tempo de estudo, não pode orar, não pode ler Bíblia, não pode ter comunhão, não posso fazer isso, não, porque eu tenho meus afazeres, minhas tarefas, e você se prende na sua amargura, no seu ódio, no seu egocentrismo, no seu orgulho, na sua vaidade, não, mas porque e tal, e tal, e tal. Seja como Jesus, meu irmão. Há dentro de você água viva para compartilhar com aqueles que estão morrendo de sede sem Jesus. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor.